Olá, boa noite, eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje eu estou aqui para a gente continuar a nossa leitura e as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios. Hoje a gente continua o capítulo 18, dos seus versos 6 a 10, com esse vídeo tão importante que se chama Não há salvação em nenhum outro. E eu convido você a abrir a sua Bíblia para que a gente possa assim refletir e meditar naquilo que o Senhor quer nos ensinar, naquilo que Ele quer nos demonstrar e nos relembrar, né, com valores dos céus. Mas se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema. É só você acompanhar comigo a leitura e as considerações que a gente vai fazer de uma forma bem calma, tranquila e pausada. Então, livro de Provérbios, capítulo 18, versos 6 a 10. E o verso 6, ele diz assim, que os lábios do tolo, eles entram na contenda e a sua boca brada por açoites. E a gente consegue, né, ter uma referência também no livro de Provérbios, mas ali no capítulo 19, que é um pouquinho mais para frente, no verso 29, que diz assim pra gente, julgamentos estão preparados para os zombadores e açoites para as costas dos tolos. E aqui eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão dobrada, né? Fazendo uma reflexão desse verso 6 com também o verso 7, que diz assim que a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são um laço para a sua alma. E esse verso traz mais alguns versos consigo para que a gente possa enriquecer a nossa reflexão nessa noite. Todos, praticamente, só tem um que não é no livro de Provérbios, mas são alguns provérbios para a gente relembrar os valores que a palavra tem e a manifestação daquilo que nós temos dentro de nós, seja tolice ou seja sabedoria que vem dos céus, o impacto que ela tem. Então aqui no livro de Provérbios ainda, Provérbios 10, 14, diz que os sábios, eles entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. E ainda no capítulo 10 do livro de Provérbios, mas no verso 15, diz que a prosperidade do rico é a sua cidade fortificada, a pobreza dos necessitados é a sua perturbação. E no Provérbios, capítulo 12, verso 13, diz que o ímpio ele se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. E em Provérbios 13, capítulo 13, verso 3, diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. E ainda no capítulo 13, mas ali no verso 9, diz que a luz dos justos se alegra, mas a lâmpada dos perversos se apagará. No livro ainda de Provérbios, no capítulo 13, verso 14, a doutrina do sábio, diz a palavra do Senhor, é manancial de vida para se desviar das ciladas da morte. Muito semelhante ao livro de Provérbios ainda no capítulo 14, no verso 27, que diz que o temor ao Senhor é manancial de vida, para se desviar também dos laços da morte. E o último verso do livro de Provérbios, que está lá no capítulo 17, no verso 28, diz: até o tolo, quando está calado, é considerado como sábio, e quem fecha seus lábios como de bom senso. E por último, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 12, que diz que nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. E eu li todos esses versos aqui para fazer a seguinte reflexão, né? Primeiro, uma vez mais, o Senhor, ele vem nos lembrar da importância das palavras, da importância da comunicação e do impacto e do poder que elas têm. Não é que as nossas palavras são poderosas, a palavra em si, ela possui poder de animar, ela possui poder de incentivar e ela possui poder de destruir. Então é importante que nós tenhamos a consciência do poder da comunicação. Por isso que ela não deve ser feita tão desenfreada, tão descuidada, em exagero ou até impulsivamente, né? É uma fonte de riqueza, de sabedoria, de prosperidade, mas também é se há dentro de nós a ausência da sabedoria, a ausência da luz, por nesse caso a tolice, as palavras, a comunicação, né, as atitudes em forma de reflexão, elas são extremamente prejudiciais.
Então, tomamos como base essa reflexão que o Senhor pede para que nós façamos através dos seus versos, através do nosso entendimento, e também pensando em considerar esses dois versos juntos, né? É muito pesada a sentença que é essa manifestação de tolice através da boca, né? O que pratica tolices, e principalmente o que fala tolices e manifesta tolices, de forma alguma ele vai conseguir abençoar alguém com os seus ensinamentos, a sua talvez pseudo-sabedoria, né? Ele é antes pronto a se envolver e participar, e engajar em tudo aquilo que gera conflito ou contenda, né? Porque ele está em busca, é um comportamento de busca pela consequência das suas palavras, é um vício, um círculo vicioso. E aí elas acabam por se tornar a sua sentença, e ele acaba vivendo a sua sentença e declarando todas as tolices e recebendo as suas consequências. Então é um círculo que não existe um círculo de virtude, não existe um círculo de prosperidade, não existe um círculo de alegria, não existe um círculo de felicidade, não existe um círculo de superação e não existe um círculo de salvação, de sucesso no comportamento daquele que pratica a tolice. Então é um ensinamento que o Senhor nos deixa para que nós reflitamos sobre o verdadeiro e genuíno poder que é a comunicação, né? E que aquele que não está em sabedoria do Senhor, aquele que não busca a sabedoria do Senhor, acaba por praticar pela ignorância, pelo desconhecimento ou até pela rebeldia. Verso 8 diz assim: as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. E no livro de Provérbios, no capítulo 12, no verso 18, é assim: há alguns que falam como que a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. E Provérbios 26 e 22 diz que as palavras do intrigante são como doces bocados e elas descem ao mais íntimo do ventre. E aí que a gente deixa a seguinte reflexão, né? Para nós que somos, que percebemos a realidade, que não somos hipócritas. Todo aquele que se envolve em algum momento e está ali participando e recebe uma fofoca, é como se fosse algo maravilhoso de saborear, é como se fosse um prato doce, interessante, né? Assim, apetitoso de estar. O problema é que esse apetite pela fofoca, ou pelo mexerico, ou pelo envolvimento com a vida alheia, que parece tão prazeroso, é a fonte da contaminação. E essa contaminação apodrece a gente de dentro para fora. Porque da mesma forma que a pessoa que entretém a gente hoje falando de outro, ela assim também vai declarar sobre nós. Não existe isenção. Falo dos outros, mas não falo de ti. Não, aquele é como um ditado que nós temos, né? Que quando Pedro fala sobre Paulo, mais sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Mais se sabe sobre aquele que está falando de alguém do que da pessoa propriamente dita, ainda que sejam muitas as informações sobre ela. Então, é exatamente a reflexão com a seguinte questão. É a história desse falador, né, dessa pessoa que está transmitindo a história. Ela fere ao mesmo tempo aquele que ela está depreciando, que ela está contando ali, e aquele também, e deprecia quem ela está depreciando, e também diante das pessoas que ela está falando essa depreciação. Então, embora pareça, né, que às vezes o ouvinte, a pessoa que está ouvindo, não está dando muita atenção, ainda não está valorizando as informações recebidas com devido valor, esse incômodo, esse desconforto, ele acaba nascendo dentro da gente, né? E aí ele desce profundamente e deixa assim as pessoas com suspeita ou com algum tipo de aversão, ou ainda com uma desconfiança. É como se o Senhor estivesse ensinando pra gente, né? Que a leviandade e a falsidade são os itens dentro do mexerico, né? E essas são coisas que não agradam ao Senhor, só que participar, nem que seja só do ouvir, ela já tem um potencial de contaminação, como se fosse uma doença muito contagiosa mesmo, muito perigosa. Então, é um cuidado que nós devemos ter de nos ausentar, conforme a doutrina dos céus, de nos ausentar desse tipo de conversação, de não participarmos, porque aí nós estamos nos expondo à contaminação, que assim dela decorre. Verso 9. O que é negligente na sua obra também é irmão do desperdiçador. E aí estamos ricos de provérbios mais uma vez.
Provérbios capítulo 28, verso 24 diz que aquele que furta seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, é companheiro do homem destruidor. Provérbios 1,19 diz que assim são os caminhos de todo aquele que tem ganância pelo lucro desonesto. Ele tomará a alma daqueles que a têm. Provérbios capítulo 10, verso 4 diz que aquele que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas a mão de quem trabalha com empenho enriquece. Provérbios capítulo 12, verso 11 diz que aquele que lavra a sua terra se saciará de pão, mas o que segue coisas inúteis tem falta de juízo. Provérbios capítulo 12, verso 24 diz que a mão dos que trabalham com empenho dominará e os preguiçosos se tornarão escravos. Provérbios capítulo 23, verso 21 diz que porque o beberrão e o comilão empobrecerão e a sonolência os faz vestir trapos. E é o Senhor nos lembrando mais uma vez que a importância de fazermos todas as coisas lembrando a quem fazemos. Todo aquele que crê no Senhor e que crê na sua palavra, sabe que tudo aquilo que nós executamos nessa terra é oferta de trabalho ao Senhor. Do momento que nós acordamos e servimos o nosso lar, do momento que nós servimos nas empresas onde nós trabalhamos e atuamos, sendo em qualquer tarefa rotineira de dia a dia que nós façamos, grandes ou pequenas, nós estamos servindo ao Senhor através do nosso trabalho, porque todos os nossos atos são atos de serviço, atos de amor ao Senhor. Então, com isso em mente de quem conhece a palavra, né, um homem que faz o seu trabalho de alguma forma que não seja de coração, que não seja diligentemente, né, ele não percebe, não valoriza que o trabalho ele não é apenas um dever, ele é também uma necessidade. Além disso, ele também é um meio de santificação no Senhor, é um treinamento para a vida que nós teremos, um treinamento para a vida superior, porque através do trabalho e de todas as atividades que nós executamos, é que nós podemos aprender e crescer em fé e crescer no Senhor. E aí segue, né, como o preguiçoso ali no verso, ele é irmão do destruidor, porque o destruidor, ele é não apenas que aquele que desperdiça, né, a propriedade por um tipo de gasto imprudente, ou enfim, mas ele é aquele também que se deleita na destruição, né, que ele encontra um prazer de ter e de destruir. E o nosso último verso dessa noite é o verso: torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo. A ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 3, diz que, assim, Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. E no verso 51 deste mesmo capítulo diz: ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Porque o nome do Senhor significa tudo que o Senhor é em si mesmo, tudo que o Senhor Deus é em si mesmo. Os seus atributos, o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder, o seu conhecimento, o seu alcance, né? É tudo que permite que a gente possa entender, aprender e considerar Ele como nosso refúgio seguro, né? Um salmista, no Salmo 61:3, diz assim: tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte, né, contra o inimigo. As palavras trazem, né, diante de nós uma imagem do Senhor como capital, uma fortaleza central, né, na qual a gente se abriga no momento de perigo, né, de uma população vizinha, de algum tipo de ataque, onde a gente pode se refugiar. No nome do Senhor, nós que cremos, nós somos batizados e nós confiamos nele e fazemos os nossos deveres, que a nossa profissão de fé, né, que o nosso serviço do Evangelho chama como fé e como oração. Então, nele nós estamos seguros verdadeiramente da vida e dos ataques dos inimigos espirituais. Não significa que nós não passaremos adversidades ou dificuldades, mas significa que nós temos abrigo seguro no Senhor, apesar de todas as adversidades e dificuldades, né? Estaremos nele em segurança. E aí, por que em alto refúgio? No livro de Atos, no capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome sobre o céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Né? Não há salvação em nenhum
outro, porque não tem nenhum outro nome sob o céu dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. A oração é um muro da fé, né? É uma das nossas armas e todas as armas que nós temos, né, no Evangelho e através das ministrações do Senhor Jesus é contra tudo aquilo que está nos cercando e tudo aquilo que há em nós mesmos também, que vem lutar contra nós, né? Nessa batalha de nós contra nós mesmos. Então, observando, né, a fé, a oração e todos os exercícios daquele que crê no Senhor, nós não vivemos em momento algum desarmados. Seja noite ou dia, se nós crermos no Senhor e exercitarmos a nossa fé no Senhor em oração, em jejum, em santificação, em leitura da palavra, a gente está como se fosse abrigado com braços de oração, né? E aí a gente guardando assim o nosso padrão, o padrão do nosso líder Jesus, o padrão do nosso Senhor e Salvador, aguardando assim a trombeta do anjo que nos chamará. Das Escrituras diz que a grandeza do seu poder é o nome do Senhor, e correndo para ele, os justos serão exaltados. Essas são as reflexões e as considerações do vídeo nesta noite. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e, se o Senhor assim permitir, retorno na próxima semana com mais 5 versos, 5 reflexões, 5 considerações através da palavra de Deus. Uma vez mais eu gostaria de agradecer a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.